Salve, salve nação colorada! Aqui mais um vídeo do canal Samurai Colorado, um canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque é um canal feito de torcedor para torcedor. Um bom empate em Fortaleza, que tem algumas ressalvas, tanto positivas quanto negativas, e que eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, viu, gente? Assim, vamos começar então pelo que a gente viu de positivo no jogo de hoje. Eu achei, minha opinião pessoal, não sei o que vocês acharam aí, mas vocês podem deixar nos comentários à vontade, pode discordar à vontade de mim. Eu achei que o Inter se comportou um pouco melhor do que vinha se comportando, apesar de ter uma postura um pouco mais defensiva, o Inter teve algumas criações ali, com todas as ressalvas, mas o Inter criou alguma coisa a mais assim do que vinha criando. E na virada do primeiro para o segundo tempo, eu senti assim que o Inter ia ganhar o jogo. Eu tive aquela sensação assim que o Inter ia ganhar o jogo. E isso foi evoluindo até que o Inter, logo na primeira ali, nos primeiros minutos ali do segundo tempo, o Inter conseguiu encaixar uma jogada, fazer o gol da vitória, né, parcial, e durou pouco mais de um minuto a nossa alegria, até que a gente tomou o gol de empate, e aí as coisas se modificaram. Eu acredito que o Inter entrou em campo com um esquema tático bastante respeitando o Fortaleza, como eu no vídeo anterior ontem, eu já tinha dito que eu respeitaria, né? Eu entraria também com um sistema um pouco mais defensivo, foi exatamente o que o Mano fez, mas o jogo se mostrou diferente, de uma forma que eu acredito que o Inter poderia já ter voltado do segundo tempo com o Carlos de Pena, já para tirar ali o Wanderson, talvez, e já fazer um esquema um pouco mais incisivo, já tentando explorar um pouco mais o Fortaleza. O Inter buscou o seu gol, fez aquele momento do gol da vitória ali, né, que foi uma esperança muito grande. Eu tinha quase certeza que a partir dali o Inter ia conseguir engrenar na partida e a gente ia voltar de lá de Fortaleza com os 3 pontos, e eles estavam na mão. Os pontos estavam na mão, né? Só que o goleiro John, que foi a opção do Mano Menezes pro gol, ninguém entendeu muito bem o motivo, já que o Kehler vinha de atuações ruins, mas na última partida fez até um milagre que garantiu a nossa vitória diante do CSA, e com isso o Mano Menezes surpreendeu todo mundo quando escolheu o John. E eu vou confessar para vocês, eu não vou aqui agora fingir que eu fiquei chateado dele ter colocado o John, não, eu acredito, eu olhei assim na escalação e pensei, bom, quem sabe, né, o John pode se destacar aí e pode até tirar essa vaga de titular do Kehler, né. O Kehler não vinha fazendo uma grande regularidade de partidas, ele não estava desempenhando aquilo que a gente quer que o Kehler desempenhe para ser goleiro do Inter, porque goleiro do Inter, historicamente, a gente teve Tafarel, a gente teve Alisson, a gente teve Klemer, a gente teve muito goleiro bom que passou por aqui, né? E que hoje em dia a gente só tem goleiros reservas no elenco, né? Eu acho que todos os goleiros que estão ali no elenco do Inter, eles teriam uma potencialidade, alguma coisa para ser reserva do Inter. O Inter não tem hoje um goleiro titular, porque o titular é o Kehler, né? Mas não age como tal, ele não é unânime, a torcida não sente aquela confiança nele, por isso, né, até que talvez o Mano tenha feito essa experiência de colocar o John ali, né, como goleiro, que não deu certo, foi por causa, eu digo assim, ó, na minha opinião, foi por causa do John que o Inter não voltou para casa com os 3 pontos, né? Porque se não fosse o John, e se não fosse a falha do John, pelo menos, eu não sei, talvez o Kehler entraria ali e se o Kehler jogasse em vez do John, talvez o Kehler falharia 2 vezes e o Inter perderia o jogo. Mas o fato é, a falha do John entregou para o Fortaleza um gol que talvez não aconteceria se não fosse aquela saída de gol atabalhoada, como se fosse um futebol amador, ou talvez a terceira divisão do futebol gaúcho, que os goleiros
com todo o respeito, inclusive, para os goleiros da terceira divisão, mas eu esperaria isso até de um goleiro de uma categoria inferior, talvez da terceira divisão do gauchão ou do futebol amador, uma saída tão atabalhoada quanto que o John, né, goleiro do Internacional, nos proporcionou essa noite. Infelizmente, o Inter volta para casa apenas com 1 ponto, quando, na minha visão, poderia ter voltado com 3, porque naquele momento que a gente construiu a vitória ali, a gente poderia ter segurado essa vitória. No geral, assim, eu gostei do desempenho dos 10 jogadores de linha, né? Assim, de um modo geral, um ou outro teve suas falhas ali. Sem dúvida nenhuma, o Rodrigo Moledo foi o melhor jogador em campo. Ele é um monstro na zaga, o cara joga demais na zaga. Eu acho que tá pedindo passagem, inclusive, pra gente repensar se ele é banco mesmo, porque jogou muito hoje, assim, o Moledo. E ele não perde bola aérea, o cara é monstro demais. E ali, acho que no geral, assim, se fosse analisar um por um, acho que não tem necessidade de analisar um por um, mas o René, por exemplo, fez uma boa partida, eu gostei do René, o René brigou atrás, foi lá na frente, armou jogada, tentou fazer. O Wanderson, eu queria falar especialmente sobre o Wanderson também. O Wanderson, antes do gol e depois do gol, ele botou muita correria, correu, pedalou e nada, né? Tipo o triatleta, né? Corre, pedala e nada. Aí, claro, hoje absolvo o Wanderson porque ele fez um gol, ok, beleza. Mas se vocês analisarem toda a partida que o Wanderson fez, excluindo o gol, ele errou tudo que ele tentou. Ele não acertou um passe, ele não acertou um cruzamento, ele não acertou um chute a gol. O único lance que dá para absolver o Wanderson e agradecer inclusive a ele é o lance do gol, que ele conseguiu fazer o gol. Mas para isso ele teve que errar, muitas e muitas e muitas vezes. Então, assim, é um jogador que eu não tô, assim, muito satisfeito com o rendimento dele ultimamente. Não sei como é que vocês estão vendo, né, o Wanderson ultimamente, mas para mim é o triatleta, corre, pedala e nada. Hoje teve a ressalva, né? Hoje ele fez o gol e tudo, mas se não tivesse feito o gol, ele seria um dos piores jogadores do Inter em campo. Talvez o segundo pior, porque o John conseguiu, né, a façanha de entregar um gol para o Fortaleza e doar, né, 1 ponto para o Fortaleza e nos tirou 2 pontos que eram nossos ali naquele momento que a gente conseguiu o gol. A gente poderia ter conquistado essa vitória. Infelizmente não veio, mas gostei, assim, de modo geral, do rendimento do time. O rendimento foi acima dos últimos jogos. Tá muito assim, mas tá infinitamente abaixo do que tem que ser. Mas todo passo à frente a gente precisa valorizar. E o Inter hoje, no meu ponto de vista, o Inter deu um passo à frente. O Inter deu uma pequena evoluída e já deu uma melhorada boa, assim, no time. Acho que para melhorar de vez, o Inter só tinha que ser infinitamente mais rápido na saída, assim, na transição. A transição tá muito lenta. O Inter espera o time, né? Hoje esperou o Fortaleza se armar. Todas as vezes que tinha um contra-ataque, o Inter esperava o Fortaleza se armar para ir para frente e ia muito lento para frente. Nas vezes que foi com mais velocidade, principalmente com o Wanderson, levou perigo, mas, né, por ser o Wanderson e pelo Wanderson errar tanto assim passes e cruzamentos, o Inter não sai de Fortaleza com um placar também mais favorável por causa dos erros assim do Wanderson, mas ao mesmo tempo, claro, numa delas, como eu já disse, né, uma delas deu certo, então não vamos criticar tanto o Wanderson hoje. O Pedro Henrique eu achei apagado no jogo, esperava mais do Pedro Henrique. Jogou ali até direitinho, depois saiu sentindo um desconforto. A gente espera que não seja nada demais, né? Porque o Pedro Henrique ainda é titular absoluto do Inter. O Luca entrou em campo daquele jeito dele, brigador e tudo. O alemão hoje foi um destaque positivo. Achei que o alemão se entregou bem para a partida, assim. Ele já lembrou bem aquele alemão ali do final de 2022, né? Que era o nosso centroavante. Acho que o Luiz Adriano virou banco nesse time, porque hoje o alemão jogou melhor. Talvez o alemão pudesse ser titular na próxima partida.
O Luca também não é um mau centroavante, eu gosto do futebol do Luca, acho que o Luca tem que ter uma sequência aí também. Eu acho que no momento o Luiz Adriano fica de canto, como eu já falei no outro vídeo aí. Acho que o Luiz Adriano ele merece um pouco de banco agora. No mais, Alan Patrick foi o armador de sempre, mas hoje teve um pouco abaixo, assim, né? Não sei, não encaixou tão bem ali. Acho que essa transição mais lenta aí também o Alan Patrick não desempenhou tão bem aquela coisa que ele... Eu acho que faltou também as parcerias ali para o Alan Patrick, né? Para tocar a bola para frente e tudo, porque o Inter estava bem mais recuado, talvez nessa de ficar mais recuado o Alan Patrick ficou um pouco isolado ali, então acabou prejudicando bastante o rendimento, né, do Alan Patrick por conta desse isolamento. No mais, é isso. Acho que o Inter fez um placar, né, pelo menos, levou um pontinho, perdeu 2. Eu não costumo comemorar empate, eu não tô comemorando nada aqui. Eu acho que o Inter perdeu 2 pontos hoje, ganhou 1, melhor que nada, né? Melhor que perder o jogo, melhor do que ser goleado, como foi nos últimos 2 Brasileirões que a gente teve lá em Fortaleza, a gente foi goleado, hoje saímos com 1-1, então isso é positivo. O Mano Menezes ainda tem o meu respaldo, mas nem tanto pelo trabalho que ele desempenha, mas por eu acreditar em 2 coisas. Uma, que não tem livre no mercado hoje nenhum treinador que o Inter possa trazer e imediatamente nos trazer resultado, e outra pela total incapacidade da nossa direção de contratar, e provavelmente eles trariam para cá outro treinador que não tem nada a ver, outro treinador no perfil que eles tentaram trazer das outras vezes, e a gente já sabe bem como é que é a história. E vamos seguindo, porque daqui a pouco, terça-feira, já tem Libertadores, e agora é foco total, né, no próximo jogo da Libertadores contra o Metropolitanos da Venezuela. Beira-Rio, casa lotada, e vamos lá, é isso aí. Até o próximo vídeo, gente, espero que vocês tenham curtido. Deixem embaixo o comentário, o que vocês acharam da partida, e até a próxima. Valeu!